Olá, olá, filhos de Deus, tudo bem com você? Nessa nossa análise de hoje, nós vamos entrar de cabeça na ciência do comportamento humano, mais no trabalho. É fascinante entender como uma liderança realmente eficaz vai muito além de cargos, crachás ou títulos, sabe? No fundo, trata-se da capacidade de ler as pessoas e adaptar o próprio estilo para extrair o que cada um tem de melhor. E a partir de agora, nós vamos desvendar juntos, de um jeito bem prático, as características dos perfis comportamentais e as melhores estratégias para uma gestão de altíssimo impacto. Existe uma crença muito antiga e quase inquestionável por aí que a gente costuma chamar de regra de ouro. Basicamente, ela diz que devemos tratar todas as pessoas exatamente da mesma forma. Mas, parando para pensar, será que isso realmente funciona de verdade na hora de liderar uma equipe? Se a gente observar o dia a dia corporativo, agir de maneira idêntica com pessoas que têm naturezas completamente diferentes costuma ser a receita perfeita e o atalho mais rápido para gerar atritos e derrubar a produtividade. É por isso que a gente precisa evoluir da regra de ouro para a regra de platina, para entender bem essa virada de chave. Imagina a seguinte metáfora: 1.000 mililitros de água hidratam perfeitamente um tipo específico de planta. É a dose exata para que ela possa crescer de forma forte. Mas se a gente pegar essa mesma quantidade de água e jogar numa planta de uma espécie diferente, ela pode acabar morrendo afogada. A marca de uma gestão inteligente não é tratar os outros como nós gostaríamos de ser tratados, mas sim como eles precisam ser tratados para prosperar. O nosso roteiro hoje é bem simples e direto. Nós vamos passar por 5 pontos primordiais. O primeiro é o desafio da liderança. O segundo, a matriz do comportamento. O terceiro, os perfis focados na ação. O quarto, os perfis que são focados mais na estrutura. E fechando com chave de ouro, as estratégias de gestão na prática. Vamos começar então pelo nosso primeiro ponto, o desafio da liderança. Olhando especialmente para a comunicação e a resolução de conflitos. Liderar tem tudo a ver com se comunicar com clareza. As maiores dores de cabeça no trabalho acontecem quando a mensagem chega, mas não é decodificado direto. É como diz aquela frase excelente: gritar mais alto em português não ajuda absolutamente nada se a pessoa só entende inglês. Os perfis comportamentais são como idiomas diferentes. Uma gestão ruim geralmente acontece quando líderes frustrados, porque o resultado não vem, continuam gritando no seu próprio idioma comportamental, torcendo para serem entendidos. Mas a real é que se alguém da equipe só processa informações em inglês, aumentar o volume do português só vai gerar mais ruído e estresse para o time inteiro. Isso nos leva direto à nossa segunda parte, a matriz do comportamento, que é a base de todo esse método. Dá para dividir o comportamento no mundo corporativo em duas inclinações principais. Pense em um gráfico. No eixo horizontal, a gente olha para a comunicação natural. Existe uma tendência instintiva de falar e impor ideias primeiro, ou você tem a necessidade de ouvir e absorver a informação antes de agir. Já no eixo vertical, a gente analisa para onde o olhar está apontado. O foco principal é executar tarefas ou bater metas, ou é focado nas pessoas e nas conexões humanas. É exatamente aí o cruzamento desses dois eixos que nascem as 4 linguagens universais do comportamento corporativo. Entrando agora para garantir que a equipe fique bem. Fogem de conflitos e são literalmente o pilar que mantém a harmonia em equipes, que, sem eles, entrariam em colapso rapidinho. E fechando a nossa matriz, aparece o perfil conforme, é onde a necessidade de ouvir se encontra de novo com foco nas tarefas. E o resultado? Um líder altamente sistemático, detalhista e meticuloso. A emoção que costuma ficar escondida nesse perfil é o medo de perder o controle sobre as qualidades das coisas. Por isso, eles criam nós, por isso eles criam, por isso eles criam processos perfeitos. Eles buscam o perfeccionismo e precisam de dados concretos antes de dar qualquer passo importante. É incrível ver como o perfil conforme encontra uma paz. Isso bem visual não tem exemplo melhor do que o Steve Jobs. Ele era a personificação absoluta do líder dominante. O ambiente ao redor dele era pura execução. Esse tipo de perfil encara o desafio quase como uma questão de sobrevivência.
É uma linguagem direta, sem muito floreio, onde a autoridade dita um ritmo de progresso que é acelerado e implacável. Agora, mantendo essa mesma necessidade de se expressar, mas virando o foco agora das tarefas para as pessoas, nós encontramos o perfil influente. A grande marca aqui é a comunicação persuasiva, aquele magnetismo natural. A emoção que guia o influente é a alegria, o otimismo que contagia. Eles precisam de interação social, de estímulo visual e de um clima leve para trabalhar bem. Sem esse ambiente otimista, a energia dele simplesmente apaga. E tem um contraste super interessante quando a gente compara como esses perfis enxergam as relações. O influente quer volume, quantidade de conexões. É aquela pessoa que puxa papo no elevador e faz amizade com quem nunca viu na vida. Já o próximo perfil da nossa matriz busca algo totalmente diferente. A qualidade extrema dessas conexões. Eles valorizam relações profundas e leais a longo prazo. E essa mudança de comportamento acontece exatamente quando o eixo sai da necessidade de falar e vai para a necessidade de ouvir, o que nos traz a nossa quarta etapa, os perfis focados na estrutura, que são os estáveis e os conformes. Aqui o ritmo dá uma desacelerada para dar espaço ao planejamento e à análise. O perfil estável junta aquele foco genuíno nas pessoas, com a incrível capacidade de escuta ativa. É um estilo pacífico demais, calmo e com muita empatia. Sabe aquele profissional que apazigua os ânimos de todo mundo? Aqueles que não gostam de tomar partidos durante uma discussão, durante o desentendimento dentro da organização? Então, são eles. Eles internalizam as emoções para garantir que a equipe fique bem. Fogem de conflitos e são literalmente o pilar que mantém a harmonia em equipes, que, sem eles, entrariam em colapso rapidinho. E fechando a nossa matriz, aparece o perfil conforme. É onde a necessidade de ouvir se encontra de novo com foco nas tarefas. E o resultado? Um líder altamente sistemático, detalhista e meticuloso. A emoção que costuma ficar escondida nesse perfil é o medo de perder o controle sobre as qualidades das coisas. Por isso, eles criam processos perfeitos. Eles buscam o perfeccionismo e precisam de dados concretos antes de dar qualquer passo importante. É incrível ver como o perfil conforme encontra uma paz absoluta na precisão. Um exemplo clássico tirado dos estudos do comportamento humano mostra como planejar as férias para esse perfil. Envolve o quê? Criar roteiros gigantescos, cruzando planilhas, mapas e horários de trem com precisão quase que científica. É no meio de planilhas organizadas, rotinas claras e muita previsibilidade que a mente metódica deles alcança o ápice da criatividade e da gestão. Bom, e agora a gente entra na quinta e última parte da nossa análise. As estratégias de gestão, o nosso guia prático. Entender a teoria é ótimo, claro, mas o que muda o jogo na liderança é colocar isso em prática. A psicologia mostra que cada perfil reage a um combustível diferente. O dominante precisa do oxigênio do desafio e da autonomia de poder para acelerar. Já o influente atinge o pico de performance quando é reconhecido e aplaudido. Para o estável, a produtividade vem quando o terreno é seguro e previsível. E o conforme? Ele precisa de que as coisas sejam abastecidas com muita informação técnica, regras lógicas e respeito aos processos. Então, como liderar? Um dominante, na prática, exige energia e muita objetividade. A melhor tática é não apresentar metas como tarefas chatas, mas sim como grandes desafios. Uma provocação saudável do tipo, duvido que a equipe consiga bater esse número, ativa o instinto competitivo absurdo neles. Dê autonomia, deixe que eles tomem as decisões e cobre apenas o resultado final, sem fazer microgerenciamento dos detalhes. Já com o perfil influente, a matemática muda completamente diferente. Vamos lá? Eles precisam ser vistos e valorizados. A regra de ouro do elogio em público. Dar um feedback positivo na frente de todo mundo tem um impacto gigantesco na motivação deles, mas também criticar eles publicamente tem um efeito reverso. O líder precisa criar um ambiente que seja social, colaborativo e dar bastante espaço para que eles deem ideias e mantenham a energia da equipe lá em cima. Para que lidere um perfil estável, vamos lá, paciência e transparência são fundamentais. A regra número 1 é nunca delegar algo sem explicar com calma o porquê daquilo ser importante. Isso gera um vínculo de confiança enorme. Além disso, é super importante proteger esse profissional das mudanças de rota repentina nos projetos e criar um ambiente seguro, talvez no papo um a um.
para que eles possam falar como se sentem sem medo de confrontos. E para liderar o perfil conforme, clareza absoluta e muitos, mas muitos dados. Entregue os manuais, mostre os limites de forma cristalina e, acima de tudo, entenda que o tempo de análise para eles é inegociável. A pressa é inimiga da qualidade que eles tanto buscam. O pior erro que um gestor pode cometer aqui é jogar um profissional desse no cenário de puro improviso, sem planejamento, e isso que acaba simplesmente travando a produtividade deles. A grande lição que fica disso tudo, eu acredito que seja bem clara. A jornada para uma equipe de alta performance começa quando a gente entende o nosso próprio idioma natural. Saber quais emoções e tendências guiam o nosso próprio comportamento é a base. Mas a verdadeira maestria de liderança vem da flexibilidade. O grande líder é, no fim das contas, um baita tradutor. Alguém capaz de sair do seu idioma primário e falar a língua que faz sentido na cabeça de cada membro de seu time. Para encerrar essa nossa análise, fica uma provocação para reflexão. O estilo de gestão que está sendo praticado hoje atua como um catalisador capaz de destravar e libertar todo o potencial de cada perfil? Ou será que ele virou uma barreira invisível que sufoca o time só por causa de uma simples barreira de idiomas? A profundidade e a honestidade dessa resposta é o que vai ditar o sucesso de qualquer equipe daqui para frente.